Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje eu estou na casa de um amigo especial aqui, o pessoal da Irium Educação, que nos cedeu os estúdios para gravação destes programas aqui no Rio. E hoje, neste momento, eu estou com o diretor da Irium Educação, Fábio Benítez. Seja bem-vindo, Fábio. Seja bem-vindo à sua casa, né? Bom dia, né? A gente está gravando de manhã aqui. Bom dia, Fabrício. Bom dia, espectadores. Espero que o papo seja bom para todo mundo aí. Boa, boa. A Irium é uma empresa que produz materiais didáticos, paradidáticos, um conteúdo muito interessante para a educação básica. Fábio, como é que surgiu a Irium? Como é que foi a tua trajetória até chegar aqui? Né? Muita gente olha para os empreendedores, muitas vezes, quando eles já estão num certo patamar, mas ninguém, às vezes, enxerga tudo que a gente passa, às vezes, para poder chegar nesse patamar, né? Exatamente. Então, eu acho que é sempre bom contar um pouquinho dessa história. Legal. Obrigado aí pela abertura. Eu também acho, né, que é importante a gente compartilhar, né, as dores, os erros, né, porque a gente não chega aqui só acertando, né? Ninguém, né, nem Michael Jordan acertava todos os arremessos finais. Então, eu entrei na educação por acaso, né? Assim, eu era um bom aluno no ensino médio, toda a minha trajetória no ensino básico, na verdade, sempre fui um bom aluno de exatas. E bons alunos de exatas, lá na década de 90, faziam engenharia, né? Porque era o que dava dinheiro. Era impensável ser professor, porque o professor ganhava mal. Em determinado momento, o estereótipo era esse. Em determinado momento era engenharia, direito e medicina, né? Exatamente. E aí o pessoal de exatas fazia o quê? Engenharia, né? O pessoal de humanos fazia direito e o pessoal de biomédicas e tal fazia medicina. E aí eu fiz isso, né? Passei para engenharia de produção aqui na UFRJ, mas precisava ganhar dinheiro para as minhas coisas de jovem, de 17, 18 anos. Então comecei a dar aula particular e entrei como monitor num cursinho aqui, famoso no Rio na época, e me apaixonei pela educação. Depois de me apaixonar pela educação, juntei isso com a minha veia empreendedora de querer enriquecer. E eu acho que a gente tem que falar isso também, né, sem historinhas, né, que a gente tem que incentivar o pensamento empreendedor, incentivar o pensamento de cuidado e de querer enriquecer. Isso não pode ser banalizado, né, não pode ser o dinheiro pelo dinheiro, mas assim, pessoas que pensam para frente, que pensam em construções, melhoram a vida dos outros, né? Então, acho que a gente tem que incentivar isso. Então, de fato, eu queria enriquecer e montei um cursinho com R$2.000 com outros 2 amigos. Na época, na década de 90 ainda? Isso em 98. Né? Então, eu juntei R$2.000 dando aula particular, né? Como se fossem quase R$10.000 hoje em dia, né? Eu acho que o salário mínimo naquela época devia ser uns R$240. Assim. É mais ou menos isso, como se fosse R$10.000 hoje, né? Coloquei no negócio, um outro amigo também juntou o mesmo valor e o terceiro nem tinha juntado nada. E a gente abriu, né, com a ajuda de uma outra pessoa, encurtando a história. Começamos bem devagar, 12 alunos, foi crescendo e no terceiro ano a gente deu certo de verdade, né? Chegamos a 700 alunos já no quarto ano, no quarto ano que a gente chegou nesse volume de alunos já, deu uma escalada boa do terceiro para o quarto ano. E, ao mesmo tempo, a gente montou a editora. Porque quando abrimos o colégio, pré-vestibular e o colégio, abrimos o ensino médio, já abrimos com material próprio, que era o que a gente entendia na época que era o melhor para a gente. Então, abrimos já com material próprio. Isso se deu porque vocês já ali dando aula, etc., tiveram contato com os materiais da época e vocês perceberam ali lacunas e problemas, ou foi só uma questão mesmo de empreendedorismo? Isso é até engraçado, né? Porque assim, hoje, trabalhando quase 100%... Desculpa, que não era nem material, né? Na época se usava livro, né? Sim, os sistemas de ensino estavam começando a se destacar, né? E a gente montou, na verdade, porque era a única opção que a gente via, porque a nossa escola, o cursinho que a gente tinha trabalhado, tinha material próprio. Então, a gente também vamos ter material próprio, né? E a maioria dos cursinhos, na época, tinha um material próprio. Na época que aceitava preto e branco, folhinha, essas coisas, né? O pessoal de hoje não vê isso, né? Não tem sistema de ensino preto e branco, com folhinha, enfim, as coisas hoje estão super organizadas, super estruturadas.
Então, na época tinha um amadorismo maior, editorial e gráfico, então fizemos desse jeito, né, desde o início. Né. Hoje em dia, isso é uma coisa engraçada, que assim, eu não consigo, eu não lembro assim, como é que a gente conseguiu fazer isso na época, porque é tão difícil fazer um livro, é muito difícil fazer um livro. Daquela época era um trabalho absurdo. Mas conseguimos e o negócio prosperou, enfim. Né. E a editora surgiu em 2002, nesse processo de abertura, e foi a primeira vez que a gente foi na Bet Educar. Na época não era Bet, na época era só Educar Educador, né? Não tinha ainda o investimento, né, em inglês, né? Então era um evento brasileiro, né? E fomos pela primeira vez em 2002, se eu não me engano, e nos deparamos com os grandes sistemas de ensino. Na época. 2002, você estava ali nas vésperas de iniciar ali mudanças grandes no vestibular, né? Sim, exatamente. A gente pegou o Enem enfraquecido, né, e vimos de perto o Enem se tornar disparado, né, o vestibular mais importante, né, matando, por exemplo, no Rio de Janeiro, matou praticamente todos os vestibulares, menos a UERJ. Tudo. No Rio de Janeiro, por exemplo, só a UERJ está de pé hoje, é o único vestibular destacado. Todas as universidades federais aderiram ao Enem, né? E aí, assim, também começamos de forma muito amadora, demos errado nos 10, 12 primeiros anos, foi só consumo de caixa, né? O negócio não deu certo. Né? Enquanto isso, eu tocava a parte pedagógica do curso e do colégio. Em 2014, eu mudei para a editora, a gestão da editora, assumi a gestão da editora, né, do nosso grupo. Os primeiros anos eu fui aprendendo e tomando decisões erradas. O negócio ficou pior, o negócio não estava bem, ficou pior quando eu assumi. E aí fui aprendendo, né? Eu segurei o caixão pela cabeça, né? Como o pessoal fala assim, não, vamos virar esse jogo aqui. E, enfim, hoje a gente está numa situação bem melhor, né? Então, acho que a aprendizagem aí, né, para o pessoal da educação, para os empreendedores, assim, você tem que assumir a responsabilidade, aprender, né, com os erros, observar o mercado, né, benchmark o tempo todo, observar quem está dando certo. Né? Somente os tolos aprendem por experiência própria. Né? E com talento e dedicação, cara, você vai chegando, talvez não na velocidade que você queira, com certeza sem sofredor é impossível, né? Então, com as dores, com sacrifícios, a gente chega em algum lugar. Boa. O mercado editorial, ele na área da educação, ele mudou muito. Né? Dessa época que você falou aí, da década de 1990 para cá, a gente saiu num mercado que você tinha livros muito tradicionais, né? Você tinha livros de química, os famosos livros de biologia de Sônia, acho que é a Sônia Freire, não lembro agora o nome da autora. Feltri, química. Feltri. O de física também, enfim. Assim. Eram autores ali com décadas de tradição. Né? Eram livros extremamente robustos, porque eles tinham uma grande densidade de conteúdo, então eles tinham tanto conteúdo que eles conseguiam abranger praticamente tudo ali, qualquer tipo de currículo, porque estava tudo ali. Então, o professor só mudava, às vezes, a ordem que ele trabalhava os capítulos. Sim. Né? E as reedições, elas não tinham grandes mudanças, porque a matemática não... A química não mudava, a matemática, a química, a biologia... A velocidade das mudanças básica não muda. Sim. Né? Aquilo ali vai por uma coisinha ou outra. Um baixo nível de contextualização, era matéria bruta. Matemática pura. E cabia o professor ali no quadro se resolver e tocar o barco, né? Isso exigia do professor um nível de conhecimento maior. Sim. Não sei se você concorda com isso, né? Total. Porque ele que tinha que tornar aquilo didático, conduzir, escolher a ordem que fazia mais sentido pedagógico, etc. E aí a gente sai desse modelo tradicional e vai para um modelo com alto nível de contextualização, com material didático tomando a frente do processo. Ele na verdade decide mais do que o professor a ordem que vai se trabalhar. Dúvida. E aí isso tem prós e contras, né? A gente Sim. pode discutir isso depois.
E um nível de atualização rápido, né? A cada ano é um novo material e isso exige de vocês que trabalham com conteúdo uma velocidade de produção gigante, né? E você atravessou tudo isso. Sim. Né? Eu creio que muitos devem ter ficado pelo caminho, né? Porque não entendeu essa mudança e talvez não tenha conseguido acompanhar. Sim. Como é que foi isso, cara? Como é que vocês lidaram com essa travessia aí? Eu acho que a sua fala, né, de que muitos ficaram pelo caminho, ela é bem coerente, né? De fato, a gente vê isso acontecer. A educação mudou muito. Se a gente parar para pegar década de 90, até década de 90, assim, até o advento da internet, então a gente pode até meados lá da década de 2000 também, o conhecimento estava onde? Estava no livro, estava na cabeça do professor. Então, se o aluno quisesse aprender análise combinatória, quais opções ele tinha antes do YouTube? Assistir aula de alguém falando aquilo. Ou pegar um livro complicado. Ou pegar um livro e aprender sozinho. E eram as opções. Então, assim, e hoje? Quais são as opções? É pegar o celular, né, para aprender análise combinatória. Então, assim, eu falo muito para professores, muito, né, por causa do sistema e tal. Hoje a gente tem aí mais de 250 escolas parceiras, né, mais de 50 mil alunos, então tem muitos parceiros, né, então falo bastante para professores, né. E isso, tento ser pragmático, né? Assim, compartilhar um pouco a minha visão sobre isso. Acho que assim, hoje é mais fácil para um aluno na sala de aula, dentro da sala de aula, se ele esconder o celular, porque hoje já não pode carregar, né? Mas enfim, se ele esconder o celular na mochila, né, e ele está com uma dúvida ali, é mais fácil ele pegar o celular escondido e perguntar para o chat GPT do que levantar o braço e perguntar para o professor. Tratando-se de um aluno que queira aprender, que queira tirar aquela dúvida, tá? E considerando que pode ser que o professor não consiga responder, né? Também, né? O chat GPT com certeza vai saber responder. Vai conseguir responder melhor às vezes do que ele. Exatamente. E o chat GPT vai falar assim, você quer um exemplo? Você quer uma ilustração? Você quer um infográfico? Como é que você quer aprender? Você quer um vídeo? Né? Então, e aí é desleal com o professor competir com essa tecnologia também. Olhando um pouco para o lado do professor, né? O professor, e aí eu falo assim, cara, não adianta você tentar competir com isso. Mas a minha aula expositiva é incrível. Não tem dúvida, né? Senão talvez você não estivesse nessa escola aqui. Mas assim, não dá para você competir com um youtuber, né? Os youtubers já estão ficando para trás também, mas não dá para competir com um youtuber que gasta 10 mil reais para fazer um vídeo para explicar análise combinatória. Você com o teu projetor aqui, teu pilu, não tem como você competir com isso, né? O trabalho do professor ainda né? E cada vez mais, talvez, seja no relacionamento com os alunos. Nesse ponto, eu acho que ele é insubstituível, né? Ainda é olho no olho. E talvez, não sei se você concorda, na orientação do estudo. Não, exatamente. Né? Na orientação e mostrar caminhos, né? Mostrar trilhas, né? Oferecer opções, ouvir. Então, esse é o trabalho do professor. Então, o trabalho do professor hoje é muito mais de um tutor do que de um palestrante, do que um expositor de conteúdo. Principalmente ali do Fundamental 2 para o ensino médio, né? Muito mais. Você pega o Fundamental 1 em pré-escola, já é outra parada. Não, né? ainda o professor ainda continua o suporte total. Sim, então assim, até o 5º ano o aluno ainda precisa escrever muito, ainda precisa olhar para o quadro e copiar, enfim. Mas quando chega no 6º, não faz mais sentido, no tempo que a gente está, no momento que a gente está vivendo, o professor botar a matéria no quadro e o aluno copiar. Não faz sentido nenhum. E assim, a gente vai em 99% das escolas, ainda é essa prática, né? Então, de 50 minutos de aula, o professor passa 20 minutos botando a matéria no quadro e o aluno copiando. Eu estava conversando aqui numa outra entrevista com a Graziele sobre isso, né? No Brasil, o uso da lousa digital ainda não foi popularizado, né? E não foi popularizado por falta de treinamento do professor sobre como utilizar aquela ferramenta, né? Eu lembro que há 15 anos atrás, mais ou menos, né, era uma febre. Né? Mas, assim, ninguém sabia usar, né? Mas havia o questionamento de, cara, se isso aí vai vingar mesmo, né? Porque acho que a tecnologia saltou a lousa digital, né? Que assim, não faz nem mais sentido botar matéria no quadro, você preparar um infográfico, né? Infográfico que resume aquele conteúdo, projetar e colocar o aluno para ler.
a teoria? Não, pô, vai ler. Ou seja, a gente vai explicar aqui, a gente vai contextualizar, a gente vai mostrar por que isso é importante, a gente vai dar bons exemplos, né? Mas quando a gente vai para a educação mesmo, by the book lá, assim, o aluno tem que ler antes da aula, né? Tem uma pré-aula em que o aluno leia, e aí, assim, aí é tradicional mesmo, tipo, ler um texto, mas ler é chato. Não, mas ler é importante. Eu acho interessante, Fábio, E o professor completa. é que deram um nome bonito para uma coisa antiga. É sempre assim, né? Os caras inventam nomes bonitos para dizer que o negócio é novo. Chamam isso de sala de aula invertida. Sala de aula invertida. Né? Exatamente. Mas desde a Idade Média, a educação é assim. Sócrates, Platão, a turma quando ia estudar, eles liam antes de conversar com o mestre. De conversar com o mestre. Se ele fosse conversar com o mestre sem ter um mínimo de conhecimento, o mestre mandava ele catar coquinho. Exatamente. Entendeu? É um idiota, é um burro. Não dá nem para a gente começar. Então você vai para uma aula sobre o tema tal e você não leu nada sobre aquele tema, então você é um cara que está viajando ali. Não, e aquela história de que, assim, né, um bom mestre, ele adverte o pupilo sobre ele mesmo, né? Então, se você vai conversar com o mestre sem nenhuma informação, você é muito mais influenciável. Sim. Como é que você vai formar a sua opinião? Como é que você vai ter, né, uma avaliação sobre aquilo, né, um conhecimento sobre aquilo? Então, de fato, né, a sala de aula divertida, que é o termo popular atual, né, enfim, tá presente na filosofia desde sempre. Educação clássica. Educação da Idade Média. E a gente pula isso muitas vezes por falta de incentivo, falta de cobrança, falta de firmeza, falta de interesse de muitos professores, de ainda querem ser os detentores do conhecimento, né? Então, a gente esbarra muito nisso. E o sistema de ensino hoje, né, falando, né, você falou de esse processo todo, né, ele, não sei se você sabe, mas o sistema de ensino é uma invenção brasileira, né? Lá fora você não acha, né? Livro, né? Livro e outras plataformas, enfim, dissociadas, né? Mas é que hoje você tem uma série de recursos no sistema, inclusive nós temos, né, de não só o livro impresso como uma solução muito para a sala de aula, e as plataformas como uma grande solução, principalmente para casa. Então, a gente acredita bastante nesse ensino híbrido aqui. E aí uma solução bem completa e bem pensada, né, para a sala de aula invertida, então com pré-trabalho, né, o livro muito focado, né, com atividades para serem feitas na sala, né, porque o aluno precisa escrever, e eu acredito que esse é um dos trabalhos do professor até nos anos finais e no ensino médio, né, assim, garantir que o aluno aprendeu. E ele, como é que ele garante? Fazendo atividade. Então, assim, um tempo da sala de aula tem que ser dedicado ao aluno executar ali, né, questões de validação, que eu chamo, ou seja, exercícios de validação daquilo que é essencial, né? Então, tem que fazer na sala, e aí o professor garante que todo mundo fez, logo, né, todo mundo aprendeu, né, ou a maior parte. Até o quinto ano nem se fala, né, de produção mesmo, dentro de sala, com o professor garantindo isso. A aula, por exemplo, eu acredito que tem que ser divididas, né, não 50 minutos numa tacada só, né? Ninguém aguenta hoje uma exposição, por mais bacana que seja, que dure mais de 15 minutos. 15 minutos é o limite de que o cérebro dali, né, de uma pessoa aguenta, de um adolescente hoje nem se fala, né? Então, assim, dividir a aula em partes, né, em que tem a exposição do professor e tem a validação do aluno, se ele aprendeu mesmo aquilo, tira a dúvida e próximo conceito, vamos em frente. Eu tenho uma opinião que talvez seja meio polêmica. Eu acho que o pêndulo ele foi demais para um lado e agora o pêndulo tende a voltar para o meio, entendeu? Me parece que, você falou bem aí, né, que houve essa guinada para o material didático. O Brasil é meio que um patinho feio aí no mundo nesse sentido, é um que usa esse tipo de material, é verdade, embora outros países sofram do mesmo desafio cultural, né? Eu vi um artigo de 2018, na época esse artigo me assustou. Uma psicóloga americana bem renomada falando sobre a situação da educação superior nos Estados Unidos.
e ela dizendo que os alunos estavam virando mais ativistas do que acadêmicos, do que intelectuais, porque eles não estavam lendo mais da fonte. Então, eles queriam saber sobre Platão, eles não liam Platão, eles iam pegar um livrinho fininho de um cara que leu Platão. Que já tinha um viés. Então, eles não liam mais a fonte, então eles sempre pegavam o viés de outra pessoa, o resumo do resumo, e aí criavam opiniões muito fortes sobre aqueles temas, mas sem ler da fonte. Então, tudo muito superficial. Sim. Que é um pouco disso, né? De você sair dos livros mais encorpados, da fonte, da matéria bruta, para ir já para os resumos, para materiais já direcionados, que determinam a ordem que você vai estudar sem você saber. Que já muito mais mastigados, né? Então, ao invés de provocar a reflexão, né? Já engessa. Se você pegar, por exemplo, acho que a gente tem quase a mesma idade, né? A nossa época. Eu estudei numa escola marista. Quando eu saí da escola 12h30, eu pegava um ônibus e ia para casa. Essa era a minha vida de estudante. Como eu moro numa cidade menor, meu ônibus demorava, sei lá, 20 minutos, meia hora para chegar em casa. Nessa meia horinha que eu ficava no ônibus, eu ficava pensando na vida. Não tinha celular. Então, eu ficava pensando em quê? Eu acabei de ter aula. Eu ficava pensando na aula. O que o professor falou. E ali eu ia mastigando. Era um momento de reflexão da aula. Como é que é o estudante hoje? Ele sai da aula e vai fazer o quê? Esquece aquilo, né? Ele liga o TikTok ou o Instagram e toma a passar aqui atenção para dose de dopamina e ele não tem a reflexão, porque a reflexão é o pensar constante. Se você não pensa constantemente em algo, você não reflete. Não exercita. Se não reflete, não aprende, né? Sim. Então, exageramos na dose, né? Estamos no mundo sem reflexão, com materiais extremamente mastigados. Sim. E me parece que o setor editorial está começando a perceber um pouco isso. Peraí, acho que a gente exagerou um pouquinho aqui. Vamos trazer um pouquinho mais de conteúdo. Isso está acontecendo na internet também. Se você prestou atenção, mas teve um momento que todo mundo começou a fazer vídeo curto, que é a maioria ainda hoje, claro, porque é o que dá clique, é o que dá. Mas hoje o vídeo curto ele é para pescar o cara, para ele ir para o vídeo longo. Então, sim, os grandes produtores de conteúdo na internet, se você for para o YouTube, tem vídeos de 2 horas, de 1h30, de 1 hora. Os próprios podcasts são... Os podcasts. Uma resposta a isso. Onde você tem ali uma introdução muito maior de conteúdo. Sim. Você acha que é isso mesmo? Esse pêndulo talvez esteja voltando ali e esses materiais didáticos podem passar novamente para uma nova fase aí de mudança? Assim, vamos filosofar aqui sobre algumas coisas que você falou, né? Então, em relação à questão da leitura da fonte original, eu concordo plenamente, né? Então, assim, mas poxa, mas você vai pegar um Aristóteles, é chato e tal, vai pegar Descartes, é chato e tal, mas assim, aí entra a firmeza que eu mencionei anteriormente, né? Que deve começar, ainda que seja difícil, na família, né? Então a família ela tem que ser sensibilizada em relação a isso, né? Para poder cobrar da escola, porque hoje, né? Eu não sei se você tem essa leitura, né? Mas as escolas estão muito fragilizadas, né? Financeiramente, e isso faz com que elas fiquem muito suscetíveis a questões comerciais e menos exigentes com questões de princípios. O desespero financeiro faz você... Exatamente. Tomar atitude. E aí você tem o consumidor, vamos dizer assim, né, que o decisor, na maioria das vezes, é a família, né, não é o estudante, querendo que a escola opere milagre, né, que não, vamos educar o seu filho, mesmo ele acessando o TikTok na volta para casa. Né? Então, eu não quero, quero meu filho feliz, educado, inteligente e com um viés de sucesso na vida. Que respeite as pessoas, que não faça coisas erradas. Então, aí uma coisa que a gente sabe é que, cara, não existe almoço grátis, então não tem milagre, né? Tem trabalho. Né? Então, a escola tem que querer trabalhar,
pedir, exigir, convidar o professor a trabalhar e sensibilizar a família de, cara, a gente precisa trabalhar, né? Nosso podcast aqui, o Educação Começa em Casa, ele existe para exatamente isso, né? Para sensibilizar as famílias de que, assim, educação é feita com trabalho, é feita com disciplina, com visão, não tem milagre, né? Então, assim, você precisa estudar para ser um pai e uma mãe melhor, entendendo mais de educação e exigir isso em todos os momentos, da escola, fazer o trabalho em casa também, que tem que ter coerência, né? É muito ruim quando o estudante tem uma vida esquizofrênica, que eu chamo, né? Que é, poxa, chega em casa, os pais têm um discurso, muitas vezes, às vezes até separados, então cada um tem um discurso, uma visão de mundo diferente, então vai imputando, né, paradigmas e princípios diferentes, aí vai para a escola, é uma outra realidade, vai no TikTok, é outra realidade, vai no Instagram, é outra realidade, assim, como é que ele vai construir uma visão de mundo própria, sólida, para orientar o comportamento dele, né? Eu desde cedo fui educado pelo meu pai, principalmente meu pai, assim, não tem emprego, tu vai passar fome, vai ser difícil e tal. Era a realidade dele lá, enfim, na abertura da década de 80 e 90 e tal. Então, assim, eu desde cedo... Ele pegou a hiperinflação. Pegou a hiperinflação. Aí eu internalizei o quê? Pô, preciso ser muito bom, vou trabalhar pra caramba. Então, desde pequeno, trabalhei pra caramba. Então, estou aqui vivo, saudável, né? Então, como é que a gente vai proporcionar essa visão de mundo para os nossos filhos e filhas? Vai ser baseado em quê? E o interessante é que essas características que a gente está comentando aqui dos materiais didáticos, dos conteúdos de internet, etc., elas estão refletidas no comportamento do jovem atual. Você conversa com o jovem atual, ele quer ficar rico até os 30 anos. Aliás, 30 anos ele já é velho. Né? Para depois curtir, né? O cara, se você conversar com um jovem 18, 17, 16 anos, na cabeça dele ele vai ficar rico com 22 anos. Ele olha os caras no YouTube lá, olha, 22 anos eu estou milionário, vou estar andando naquele Porsche ali. Na nossa geração, a gente tinha consciência que as coisas não é bem assim que funcionam. Sim. Né? Que a rapadura ela é doce, mas ela não é mole. Sim. Né? E talvez seja todo esse contexto, né? Sim. Tudo muito fácil, muito na mão, muito mastigado. Sim. Tem estudos até, né, falando disso, né, que a geração atual, né, ela está recebendo muito mais bens, isso é fato, né, assim, a humanidade, de certa forma, enriquece, né, gera mais recursos, gera mais bens, né, e a geração atual está recebendo muito mais bens a ponto de falar assim, não, vou viver de aluguel, vou viver de algum tipo de renda passiva, algum tipo de renda passiva, tá? Que, não vai, por que eu vou me aborrecer, né? Por que eu vou ter que estudar, por que eu vou ter que trabalhar e tal, né? E isso vai levar a gente para onde? Vai levar em que situação, né? Se todo mundo, ou a maior parte, está nesse cenário, né? Então, é muito ruim para a educação, né? Eu tenho 3 filhos e a questão financeira, ela para mim é sempre uma preocupação muito grande, que eu muito provavelmente vou, né, entregar para eles uma vida muito mais confortável que meu pai me entregou, minha mãe me entregou, e é uma cadeia de geração de valor, né? Eles também, né, estão me entregando muito mais do que receberam. Então, a gente se eles fizerem tudo certinho. Nesse sentido a gente está, né, como família, né, lá dos antepassados a gente está prosperando, né? Mas assim, essa manutenção ela vai acontecer, vai continuar gerando mais valor para os filhos deles, para os meus até netos, quando, né? Então, e aí eu vejo assim, né, eu tenho um de 17 que é super austero, né? Então, cara, chega no restaurante, não, eu quero água da casa. Não precisava, né? Ele pede. Então, assim, você vê que às vezes ele não tem necessidade de ser econômico e ele é econômico. Então, quando eu não estou olhando, ele é econômico. Então, eu estou muito descansado em relação a isso, além dele estar reunindo competências e conhecimento ao longo da vida escolar dele. Então, estou muito tranquilo, né?
Eu tenho a do meio que não é tão competitiva em termos educacionais, mas é cuidadosa com dinheiro também. Então, assim, ela está aqui de bobeira, ela, poxa, fala alguma coisa de dinheiro, fala alguma coisa de empreendimento, tem o cuidado. Então, estou relativamente tranquilo com ela também. E a menor, está começando, tem 3 anos. Né? Tem 3 anos, vamos trabalhar para que ela chegue lá também. E essa é uma dica que eu dou para todos os pais e mães, que é qual é o comportamento do seu filho, adolescente, criança, mesmo com 10 anos, enfim, a minha do meio tem 13. Como é que é em relação ao dinheiro? Não é bonitinho quando ele fala assim, olha para a televisão, eu quero. Cara, isso não é bacana, não é meigo, não. É interessante essa sua visão, porque esse comportamento mais conservador em relação a gastar reflete um pensamento de futuro. Né? Tipo assim, se eu gastar demais agora, o meu futuro vai ficar mais difícil. Então, se ele está pensando no futuro, ele está pensando o quê? Que o estado de vida não é fácil. Então, ele remete a uma série de outros pensamentos. Então, sem dúvida. Ele não vem do nada. Né? Se um adolescente ele não está gastando, é porque ele está refletindo a vida mais adiante. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que é por isso que você fica tranquilo, porque esse cara não é um bobinho, ele tá. Total. Ele sabe que o mundo não é fácil. Né? O que educadores, né, e até educadores, enfim, profissionais, né, que trabalham em escola e tal, né, às vezes não percebem que educar é ensinar a pensar. Então, se a gente quer olhar, né, para o futuro daquele adolescente, daquela criança, cara, assim, quais os princípios que ele internaliza, qual o mindset dele, qual a visão de mundo. Essa tua conversa, Fábio, me lembra de um problema, que eu digo que isso é um problema, mas tem gente que discorda de mim, da questão da lógica nas escolas, do ensino da lógica. Né? Na educação mais clássica, existia um componente curricular que era o latim. Eu já falei isso aqui. E ali na década de 40, início do século passado, meados no máximo, as escolas foram tirando o latim dos currículos. E eu lembro que na década de 80, eu escutava professores falando assim, não, o latim não tinha sentido nenhum, é uma língua morta. E dizia que foi removido porque era uma língua morta. Sabe? Só que o latim não estava no currículo para que você aprendesse a falar latim. A função do latim não era essa. A função do latim no currículo eram duas. Primeiro, ao estudar latim, você entende a língua portuguesa. Tanto é que existe uma gramática, que é a gramática latina do Napoleão Mendes, que o Instituto Dom Bosco recentemente fez uma versão, uma nova, como é que chama? Uma nova edição, que ela estava esgotada, desde a década de 80, 90, não tinha para vender mais, e as usadas que você encontrava no Mercado Livre, você encontrava por R$1.000, uma gramática usada, velha, porque de tão boa que é essa gramática. E a gramática de Napoleão Mendes era dividida em duas, tinha a gramática latina e a gramática de língua portuguesa. Então, você estudava primeiro a gramática latina, entendia toda a lógica da estrutura linguística da língua portuguesa, e quando você vai estudar português, fica fácil, porque você entende toda a lógica estrutural da língua. E a função do latim era essa e lógica, porque você começa a entender a codificação da língua. Sim. Então, você tira o latim do currículo e não coloca nada no currículo para substituir o ensino da lógica. E eu percebo que um dos grandes gaps da educação hoje no Brasil é a falta de lógica. Sempre que você promove um atalho, né, você pode resolver o problema na hora, mas não é uma ferramenta sólida para você aplicar em outras situações. Isso. Então, a gente tem que ensinar, né, realmente as crianças a pensar. Né? E quando a gente aprende a pensar, a gente resolve muitos problemas. Então, pais e mães, assim, que é normal, né? Pai e mãe não é um educador profissional, não tem uma visão sólida de educação, né? Estão preocupados se os alunos estão aprendendo a somar na educação infantil. Pô, quando é que começa a ler? Ansiosos para começar a ler? Quando que, assim, o que é sólido, que fica, né, segundo, né, Einstein, né, o que é a educação que fica depois da prova, depois da aula, é o comportamento. Né? Então, assim, como é que eu reajo, como é que eu penso, como é que eu resolvo problemas a partir das dificuldades. Né? Então, se o adolescente, se o adulto sabe pensar, né, tem uma base até filosófica mesmo, sólida, vai resolver problemas.
E eu sempre olho para isso. Quando eu olho para meus filhos, eu sempre olho assim, tipo, como é que ele reage naquele problema? Né? Então, que é a lógica. Né? Então, assim, pô, tem aquele problema, pô, ele resilie, ele racionaliza aquilo, ele consegue propor uma solução, ordenar aquele ele consegue manter aquela decisão, né? Que aí já integridade. Então, assim, né, o nosso programa aqui que a gente tem de educação socioemocional, que eu prefiro chamar de competências do século XXI, é focado nisso, né? Assim, né? Como é que a gente ensina integridade? Então, a gente tem um livro dedicado a gente ensinar a integridade, vai dizendo por que é importante, qual é o resultado da gente ter um comportamento íntegro. E a gente não está falando de honestidade, a gente está falando de ser fiel a princípios, que é importante muitas vezes. E a vida convida a gente a abrir mão dos princípios por soluções rápidas o tempo todo. Então, assim, as pessoas mais íntegras, ou seja, que conseguem ser fiéis aos seus princípios, mesmo nas maiores dificuldades, têm mais sucesso. Então, a gente quer ensinar o quê? Isso. A gente não quer ensinar um sucesso rápido. A gente quer ensinar um sucesso que fica. Isso. Você pode não ter sucesso momentâneo, porque às vezes, para você ser fiel a seu princípio, naquele momento você pode perder alguma coisa. Exatamente. Esse sucesso duradouro que você está falando, ele vem depois, às vezes. Vem depois. Então, assim, tem que resiliar. E a gente não vê, às vezes, na hora, né, o que a gente perde quando abre mão de um princípio, né? Pensa no curto prazo. Mas você vê que você explicitou bem aí o caminho lógico de como as coisas devem funcionar na mente das pessoas normais, entre aspas. Mas você vê que a primeira parte da tua fala foi justamente a lógica, né? Eu vi tem um vídeo na internet que é bem famosinho aí, que é uma mãe dizendo à filha que não tem como comprar o celular, e a menina se revolta, começa a quebrar tudo, sentar no chão e ficar louca. E veja bem, aquele comportamento daquela moça, ela está diretamente ligada à incapacidade lógica dela entender a situação. Porque se seu filho te pede um celular e você diz, meu filho, eu não tenho dinheiro para comprar, por uma questão lógica, não tem mais o que discutir, concorda? Sim. Você vai dizer o quê? Vai roubar? Né? Então, se o jovem não entende que, pela lógica, se o cara não tem dinheiro para comprar, não tem como comprar de jeito nenhum, ele não se consegue entender isso, significa que ele não tem a capacidade lógica de ordenar os pensamentos, de ordenar. Esse exemplo foi legal, e é um exemplo de uma criança, de um adolescente, mas o fracasso de muitos adultos segue esse mesmo modelo, que é o quê? Esperar que as outras pessoas, ou esperar que o mundo mude para que ela fique na zona de conforto e as coisas aconteçam de forma confortável para ela. Quando, na verdade, a gente sabe que, cara, o sucesso vem quando a gente entende, né, a lógica, entende que não pode esperar dos outros qualquer coisa, não pode esperar que o mundo mude para que a gente fique do jeito que está, né, e seja feliz mesmo isso assim. Tem se refletido no mercado de trabalho, né? Tem formado essas pessoas, eu contrato gente, enfim, na empresa o tempo todo, você também aqui, tem diversos colaboradores, deve contratar muita gente, e você percebe às vezes que no lidar com as pessoas, elas têm dificuldade de lógica. Às vezes eu estou discutindo na empresa com alguém, algum ponto importante, e o cara fala, olha, mas isso aqui está errado, isso aqui não sei o quê. Diz, ok, entendi, realmente isso está errado. Você consegue pensar numa solução? E a pessoa trava, porque ela não consegue ordenar os pensamentos. Aí, não, então, se você não tem uma solução e eu não tenho uma solução agora, vamos deixar isso quieto um pouquinho e vamos refletir. Vamos esperar a luz chegar. Vamos, porque o que é que eu vou fazer se eu não tenho uma solução? Lógico. E aí a pessoa, mas não pode. Vamos mudar o mundo? Como é que... Exatamente. Lógica. Né? Então, essa pessoa padece de lógica. Ela não consegue entender que chegamos num momento que não tem solução. Então, de maneira lógica, eu preciso o quê? De tempo para pensar. Tempo. Paciência. Né? Paciência e tal. Colocar a cabeça para funcionar, que foi o exemplo que você colocou. Né? Isso. Então, muitas vezes, eu pessoalmente, eu acho que sou bem tranquilo em relação a essa questão, né? Então, o pessoal aqui me vê falando direto, cara, não sei ainda resolver isso aqui, vamos esperar.
E aí você vai para casa e bota a tua cabeça para funcionar. E aí eu estou na academia, estou pensando naquele problema. Eu aprendi com até um cliente nosso da empresa, de outra empresa, ele disse, rapaz, eu tenho que travesseirar. Travesseirar o problema. Eu tenho que travesseirar. Às vezes o travesseiro me ajuda. Total. Né? Poxa. Fábio, outro tema que eu queria conversar contigo é o seguinte. Na minha época de escola, né, que faz muito tempo, a gente tinha os livros paradidáticos. E tinha as recomendações de leitura de alguns livros clássicos. Eu lembro que antes, na época que eu fui fazer vestibular, na própria lista de conteúdo, eu acho que tinha uma lista de uns 10 livros. Aí tinha lá... Os clássicos, né? Autores brasileiros clássicos. Sim. Tinha um de poesia, enfim, tinha vários autores. O Brás Cubas eu li, eu lembro que nessa época, porque era obrigatório ler. Hoje, eu percebo que os materiais didáticos estão buscando muito pouco os autores clássicos brasileiros. Eu acho isso uma perda absurda, até porque a gente tem autores incríveis. Sim. E se você perguntar a esses jovens de hoje sobre esses autores, até o Machado de Assis, que é conhecidíssimo. Que em tese é o maior escritor brasileiro, né, da história. Um dos maiores da história do mundo. Do mundo. Né? Não é só Brasil, os caras o cara era muito bom. Você pergunta a esses jovens, alguns nunca leram, às vezes nem ouviram falar do nome do cara. Sim. E quando você vai ver os materiais didáticos, os trechos muitas vezes lá que tem para fazer exercícios linguísticos, etc., são trechos de recortes de jornal, enfim, coisas que não têm pouquíssimo valor literário. Outro ponto que eu percebo é que os materiais didáticos de hoje praticamente aboliram a poesia. A poesia é um gênero literário que também traz a lógica, porque para você ler uma poesia você tem que decodificar aquela poesia. Sim. Né? Parece que foi premeditado, né? Tudo que tinha lógica na educação eles foram tirando, né? E o jovem hoje, se você der uma poesia para um jovem ler, ele não vai entender, muitas vezes, mesmo que essa poesia seja mais simples. Sim. Porque ele não exercita a leitura da poesia. E a gente também teve poetas incríveis. Inclusive temos alguns aí se destacando, mas a poesia, estou com medo dela ser extinta, porque não se usa mais, não se lê mais poesia no Brasil. Cara, qual é a tua visão sobre isso? Isso vai mudar? Tem uma perspectiva de... Você é otimista para que haja uma demanda maior para a melhoria desses textos e contextualizações, ou isso, por enquanto, não tem volta? Esse é um tema... Porque isso aí não é culpa de vocês, né? Isso aí é demanda. Né? Esse é um tema também, acho que bem importante. Tá? Vou começar falando sobre o lado problema, né, dessa questão. Né? Alguns. Né? Então, por que a leitura lateral, que eu chamo, né, que é a leitura que vai além dos conteúdos objetivamente importantes, que fazem parte da BNCC, que são cobrados no Enem, enfim, né, de forma pragmática, por que ela está desvalorizada, né? Acho que o primeiro ponto é o comportamento do adolescente, né, que hoje, né, com o celular e as redes sociais, tudo que traz, né, é tudo muito rápido, tudo muito efêmero, a atenção ela é muito mais curta, né, e o livro exige uma atenção, qualquer que seja. Né? Então, poesia idem, né, mas vai pegar um livro de 200, 300 páginas, exige uma paciência, uma dedicação. Tá? Esse é um ponto. Cara, o segundo ponto é a fragilidade financeira das famílias e das escolas. Né? Então, se a escola coloca, olha, aqui tem uma coleção de paradidáticos, seu filho vai ler 4 livros no ano, e isso custa mais de 200, 300 reais no kit de material didático. Ela provavelmente vai matricular menos alunos. Provavelmente, né? Porque é mais uma questão. Né? Então, vai na escola do lado, em que a escola fala assim, não, a educação vai ser tão boa quanto se ele não ler esses 4 livros. E aí vem, quando você fala isso, Fábio, me vem à memória as bibliotecas. Sim, sim. Acabamos com as bibliotecas no Brasil, né? Sim,
Porque o estudante que não tinha recurso para comprar o livro, ele ia na biblioteca, Sim. pegava emprestado. Fazer pesquisa, né? Fazia isso. Exato. Existiam as bibliotecas públicas municipais, estaduais, das universidades. As próprias escolas tinham biblioteca. Eu não sei se eu quero ser assim, saudosista aqui, né? No sentido de, cara, vamos voltar às práticas que nós tínhamos, enfim, né? Mas é realmente uma questão. Então, então acho que tem esses dois dificultadores, né, em que, por exemplo, nós aqui temos nossa coleção de paradidáticos, desde a educação infantil vi alguns ali, muito até legal. o ensino médio. E a gente procura oferecer o quê? Um sistema equilibrado. Né? O que eu entendo como equilibrado? Temos clássicos, porque os clássicos são importantes, como você começou a fala. Então, assim, não tem como ele não ler algo de Machado de Assis ao longo da educação básica dele. E temos livros contemporâneos escritos por nós, pelo nosso time, enfim, né, entregando também, né, habilidades específicas, ou seja, né, livros com objetivos específicos pedagógicos. Então, a gente procura o quê? Equilibrar que a leitura é importante, né, e a galera que segue aqui o nosso podcast já me viu falando também. Eu defendo uma educação multimídia. Então, assim, eu sou uma pessoa que defende a Netflix, falo assim, não, ver série na Netflix é importante, né? Tem séries muito bacanas, filmes muito bacanas, que é como se você lesse um livro, vai te entregar conteúdo, vivência, experiência, né? Obviamente simulada, mas que vai te agregar, né? Então, eu defendo aqui que pais e mães vejam séries com seus filhos e tal, selecionem e façam isso. Acho que é um recurso novo que a gente não tinha, né? Ou tinha muito pouco, né? Porque a gente tinha muito menos filmes, né, que tem hoje, né? A riqueza hoje de séries e filmes. Mas não deve ser só vídeo na vida da criança e do adolescente. A leitura, ela trabalha a atenção, ela trabalha a disciplina. A imaginação, né? Então, assim, você vai ler um livro e falar, pô, é diferente, o filme não foi tão bom quanto o livro. Porque você, né, projetou ali, imaginou. Inclusive, essa capacidade imaginativa é um outro ponto de atenção. Né? Sem dúvida, entregando tudo mastigado. Na nossa época, o professor de química, como é que ele nos mostrava uma estrutura tridimensional? No quadro chapado, né? Não, às vezes ele pegava uns palitinhos. Também os palitinhos. Você lembra disso? Sim. Ele mostrava a molécula e ia girando. Depois assim. vieram os kits de laboratório. E aí ele vinha, pegava aquela molécula, estava de frente para outra, então isso aqui é isomeria e tal. Você imagina a nossa capacidade imaginativa. Sim. Olhar para aqueles palitinhos e aquilo. A limitação que gerava isso. Né? Hoje em dia é tudo muito mastigado. E aí eu fico pensando, putz, será que a dificuldade do cara que está no mercado de trabalho hoje de imaginar é por isso? Porque às vezes você está com uma pessoa e fala, cara, olha para esse problema aqui, imagina dessa forma. Aí o cara, como? Sim. Você percebe que travou. Que saiu uma fumacinha aqui da engrenagem. Não praticou. E ele não consegue imaginar. Então, por isso que assim, eu acredito na educação hoje, né, voltando ao lance dos livros, né, que a gente não deve negar a realidade multimídia hoje, não deve negar os streams hoje, a internet, as redes sociais, mas a gente tem que ter uma educação equilibrada. Né? Também não pode jogar fora leituras de clássicos, leituras mesmo. A inserção desses clássicos no material didático, você que é um cara do setor, ele aumenta o custo dos materiais? Aumenta, obviamente aumenta qualquer coisa que você coloca. Eu não falo do paradidático, né? Eu falo dentro do próprio, porque quando eu pego, inclusive eu nunca não peguei o Jaírio ainda, pode ser que até o de vocês já tenha isso e eu não estou sabendo, mas já analisei vários materiais didáticos do mercado. E eu percebi que a maioria deles, as inserções de texto, até dos exercícios, que poderiam ser textos ou microtextos de autores clássicos, é praticamente nula. Não encontrava ali nada de autores clássicos. Sim. Aí ficou essa dúvida, será que inserir esses textos de clássicos aumenta o custo do material? Não, em relação a isso não, né? Porque assim, você tem licença de citação, né? Desde que você obviamente faça a citação. Claro. Principalmente para exercícios. Tem muitos que são domínio público, né? Também. Sim. Esses mais antigos, né? Principalmente em relação a exercícios, né? Assim, com o viés educacional, o livro pode fazer a citação, isso não é um problema, tá?
não pode se apropriar do texto. Mas fora isso, não tem aumento de custo, sim, só realmente a questão do trabalho, né, de garimpagem, de seleção, não, enfim. Então, acho que talvez seja só uma questão mesmo de escolha editorial mesmo. De escolha editorial. Interessante isso. É uma coisa que eu fiquei sempre pensando. Não. Nos nossos livros a gente tem quadrinhos, enfim, né, porque tem que ser multimídia em todos os sentidos. Não, porque tudo que é texto tem vários quando a tipos de quando a gente pega a BNCC e o SAEB, as matrizes que regem a educação básica no Brasil, você tem habilidades que especificam. Olha, interpretar quadrinhos. Gêneros textuais Então, diferentes. Gêneros textuais diferentes. Aí você tem que botar quadrinho, não tem jeito, não é uma escolha sua. Lógico. Né? Aí vai ter outra habilidade que está lá descrito, olha, interpretar poesia. Você tem que inserir uma poesia. O problema é que quando você vai ver a poesia, em alguns casos ela foi criada pelo ChatGPT. O cara não podia ter colocado o Carlos Drummond de Andrade lá, entendeu? Podia ter colocado uma poesia de um autor brasileiro. Original. E em muitos casos o material não vem com essas citações, né? Sim. Por isso que eu fico me perguntando, será que tem alguma coisa que eu não estou sabendo? Ou porque é muito mais caro colocar lá? Não, acho que em relação a isso não. Acho que é só escolha editorial mesmo. Então, pessoal, comecem a colocar os autores nos materiais, que eu acho que vai enriquecer muito a qualidade desses materiais. Fábio, cara, muito obrigado aqui pela gentileza de ceder o espaço de vocês aqui na Irium. Inclusive, ele já me ofereceu aqui para que eu grave aqui outras vezes. Eu agradeço demais aqui a gentileza e obrigado aqui pelo papo. Se você tiver alguma mensagem aí para o público do Educação em Foco, algum projeto teu, alguma coisa que você queira divulgar, fique à vontade. Não, obrigado aí também pelo convite, Fabrício. O papo foi bem bacana, bem legal. Assim, eu adoro compartilhar as minhas ideias. É uma coisa que eu adoro. Eu acredito que é uma colaboração bacana, que melhora a educação, tem essa convicção. Então, faço com o maior prazer, né? E convido vocês aí a estar seguindo a Irium Educação, seguindo os nossos princípios. Agora a gente vai ter, né, vários eventos ao longo do ano, a gente vai estar, como por exemplo na Bet Show de São Paulo. Na Bet eu vou lá visitar vocês, vai lá dar um abraço, a gente se vê lá. Vou lá no stand, a gente grava um material lá também. Pois é, né, a gente vai fazer esse mini estúdio lá para fazer a gravação, a gente pode gravar alguma coisa lá. Eu levo a câmera e eu vou nos stands e bacana, também. Um filme móvel, né? E é isso, né? Eu espero que o conteúdo tenha sido válido para vocês. Foi um prazer. Boa. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio do podcast Educação em Foco. Tchau, tchau.